Bom dia, Graziela. Hoje eu estou muito feliz, porque a gente vai começar a matéria de segundo ano. Acabamos a revisão do primeiro ano e vamos começar a matéria de segundo ano. Que é política. E filosofia da ciência. Filosofia da ciência a gente vai ver no semestre que vem, a partir de agosto. Mas hoje a gente já vai dar uma mapeada nessa matéria, né? Bom, política vem do grego polis, polis quer dizer cidade, em grego. A princípio, política a gente pode pensar como administração da cidade, no âmbito grego. Na filosofia, a gente estuda a partir das épocas, né? Então, a gente já mostrou que existe na filosofia a época antiga, que a gente estuda a Grécia. A gente falou que existe a época medieval, em que a gente estuda os filósofos. Bom dia, Giovana. Bom dia. A gente estuda os filósofos medievos, né, que são dois praticamente, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. A gente falou que existe uma época moderna, que começa com... e aí é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se existem 4 épocas da filosofia que a gente estuda, né, no ensino médio, então, filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. A gente estuda essas épocas porque, de alguma forma, a nossa época e a nossa possibilidade de fazer política está relacionada a essas épocas. Então, assim, a política, como surge na Grécia Antiga, ela se distingue por poder ser democracia, poder ser aristocracia, poder ser basicamente isso, né? Democracia e aristocracia. É governo das elites, aristocracia,
que pode ser uma elite sábia ou pode ser uma elite nobre, né? Aristocracia, aristo quer dizer elite, e aí na Grécia Antiga Platão considera a aristocracia dos sábios como a ideal, e você tem a democracia, que é o governo do demo, do povo. A diferença entre democracia e aristocracia vai ser chave para a gente compreender o nascimento da política na modernidade. Talvez não seja exagero falar que a política moderna ela começa com um filósofo chamado Maquiavel. Maquiavel escreveu uma obra chamada O Príncipe. E o que a gente tem nessa obra? Maquiavel, então, é um filósofo que nasceu em Florença, se eu não me engano, ou, portanto, na região que hoje vai ser chamada da nação italiana. Na época você não tinha o Estado italiano. Maquiavel ele está pensando sobre as condições de possibilidade para que o príncipe permaneça no poder, por isso que a obra se chama O Príncipe. Ela é uma carta endereçada ao príncipe que vai assumir o poder, com instruções, né, com sugestões de como que o príncipe deveria proceder para permanecer no poder. A situação que o príncipe vai enfrentar não é nada fácil. A gente está ali numa época em que a gente estava num, enfim, momento histórico nessa região da Europa que vai ser muito parecida com o momento histórico em que nós estamos, brasileiros. Por quê? Porque você tinha um modo de se organizar que era com base em feudos. O que são feudos? Feudos seriam latifúndios, né, onde você tem um dono de terra que, uma vez sendo reconhecido como dono da terra, ele coloca para trabalhar pessoas que podem receber parte daquilo que elas produzem. Então, as pessoas ficam com o direito de produzir numa região de terra que é de uma pessoa específica, contanto que elas deem a maior parte daquilo que elas produzem para o dono da terra. Então, você tinha uma estrutura latifundiária nessa região da Europa, e você tinha o rei, no caso que tinha um filho que era o príncipe, e você tinha o poder da Igreja Católica, que era enorme. Então, a princípio, você tinha o pacto de duas instituições, que era dos donos de terra, dos nobres da igreja, dos nobres que recebiam o poder de forma hereditária. Então, o rei passava para o filho o poder, né, que era de terra, mas também o poder político de relação com a igreja. Você tinha o Papa e você tinha os padres, você tinha as igrejas. Então, existiam essas três forças políticas: a igreja, a política dos nobres donos de terra e a monarquia. Essas três instituições, essas três instâncias políticas funcionavam com base no ideal. Então, você tinha o ideal da Igreja Católica, era os fiéis servirem a Deus. O ideal dos aristocratas eram os servos pagarem impostos,
ou pagarem a maior com o próprio trabalho, né? Para poder habitar numa terra, você tinha que dar a maior parte daquilo que você produz para o dono da terra. E a monarquia que também funcionava com base nesses impostos. Então, parte daquilo que o trabalhador produzia ia para o dono da terra, parte ia para a instância que seria responsável aí pela polícia, né, pelo exército que protegeria aquelas terras de possíveis invasores. Com isso, você tem o quê? Você tem um estado de miséria da população. Né? A população vivia na maior miséria e ainda tinha que pagar imposto para essas 3 instâncias que vinham controlando a existência delas. De uma forma talvez cotidiana, a gente pode dizer que a população vivia em estado de revolta contínua. Então, a população, uma vez que ela se via numa condição de semi-escravidão, ela tinha que trabalhar, não tinha quase qualquer direito, a não ser o direito de fazer parte da própria comunidade. E se via na obrigação de dar aquilo que ela conseguia adquirir para os donos de terra, prestando reverência à igreja e ao monarca, era uma situação de sofrimento contínuo. E aí você, assim como você tinha o sofrimento contínuo, você tinha constantes possibilidades de revolta. A população vivia na iminência de revoltas populares. O que Maquiavel vai fazer? Maquiavel, consciente dessa possibilidade, ele vai estruturar aquilo que o príncipe deve fazer para permanecer no poder. E aí ele é muito radical na postura dele. Maquiavel ele vai instituir que o ser humano, ele não é aquilo que a filosofia antiga considerava, o ser humano não é naturalmente bom. Então, Maquiavel ele vai se ver, né? Uma vez ele imbuído do desejo de fornecer ao príncipe a melhor forma de governar, ele vai se ver atravessado por uma série de questões de ordem metafísica, que é a respeito da essência humana. Será que o ser humano ele é bom ou ele é egoísta? E a resposta de Maquiavel vai ser que o ser humano ele é naturalmente egoísta. Então, o príncipe ele vai se ver em sérias dificuldades para permanecer no poder, uma vez que ele vai ter que estar lidando não apenas com essas forças tirânicas, né, que é a força da igreja, a força da monarquia e a força dos próprios outros senhores feudais que continuamente querem usurpar a terra, que é a terra do príncipe. Então, o príncipe ele se vê numa necessidade de estar reforçando sempre os próprios exércitos, naquela condição que é a condição da possibilidade de ser usurpado contra aquela condição, e vai ter que lidar com as revoltas populares. O que Maquiavel vai falar? Olha só, príncipe, você tem que fazer tudo para permanecer no poder. Então, você vai ver, e aí a noção que a gente tem do Maquiavel é que os fins justificam os meios. O que quer dizer isso? É a célebre concepção maquiavélica. Quer dizer o seguinte, que você vai ter que se haver munido do que preciso for para você conseguir permanecer no poder. Então, por exemplo, você tem uma revolta popular, você tem 100 pessoas contestando o seu poder. O que Maquiavel vai falar? Olha, se você tem 100 pessoas contestando o seu poder, você vai pegar uma pessoa e vai matar e vai expor o corpo em praça pública. Que as outras 99 vão ficar com medo de você, e aí você vai poder governar em paz. Isso vai contra aquilo que a Igreja Católica tinha
observado como certo, que é um dos 10 mandamentos, não matai, não matarás. E aí o Maquiavel fala, olha, você pode matar se isso for justificar a preservação da vida de várias pessoas. Então, se você tem uma revolta popular, você tem um risco de genocídio, né? Pode ser que você se veja numa situação de ter que matar 100 pessoas. E aí ele vai falar o seguinte, olha, você não precisa matar as 10 pessoas, basta você matar uma e expor esse corpo do defunto na praça pública para que as demais fiquem com medo. Ou seja, Maquiavel, ele vai julgar lícito fazer uso do medo e do terror, do horror, né? Como uma forma de política, né? Uma forma uma forma de regular aquelas forças que estavam lutando contra si. Eram forças antagônicas, em choque. E aí o Maquiavel vai falar, não, é possível que você use desse instrumento, que é o instrumento de terror, causar medo, causar terror, para permanecer no poder. Mas não é só isso, né? Quando Maquiavel ele estipula que é possível você fazer uso dessa arma, que é o terrorismo, podemos dizer assim, de uma forma mais contemporânea, né? Você trabalhar o medo dos súditos para conseguir preservar, de certa forma, a integridade do próprio reinado, ou seja, para você preservar aquelas pessoas que estão sendo governadas, é que você vai fazer uso do medo, você tem que... Bom dia, João. Bom dia, desculpa chegar agora que a internet estava ruim. Imagina, seja bem-vindo. Então, a gente está falando um pouquinho de como que nasce a política moderna, e a gente fala um pouquinho sobre a história da filosofia. A história da filosofia se divide em função de didática, né? Para poder a gente estudar filosofia, a gente divide a história da filosofia em antiga, medieval, moderna e contemporânea. A gente está, nesse ano, estudando política, e a gente começa hoje com política moderna. A gente começa com um filósofo que se chama Nicolau Maquiavel, que escreveu uma obra chamada O Príncipe, endereçou essa obra ao príncipe, e essa obra é um livrinho de, se for 60 páginas é muito, eu acho que é 40 páginas, talvez eu encontre ele aqui uma hora dessa. Enfim, nessa obra, vocês vão ter a oportunidade de encontrar dicas, né, de como o príncipe deveria proceder para permanecer no poder. O Maquiavel, ele vai construir o conceito de virtude. Virtude, no latim, é traduzido como virtude, mas no âmbito da obra de Maquiavel, vocês vão ver que a virtude é muito diferente daquilo que a gente concebe na filosofia antiga. O que é virtude na filosofia antiga? A virtude, na retórica socrática, vai se opor ao vício. Então, você tem uma ética, que é a ética socrática, que é a seguinte: a virtude é tudo aquilo que fortalece. Então, você vai ter exemplos de virtude: coragem, paciência, generosidade, compaixão, amor. São exemplos de virtude. A pessoa amorosa é uma pessoa virtuosa, no âmbito da retórica da filosofia antiga. Aí você tem uma ontologia específica, ou seja, você tem uma forma de enxergar o ser humano que é como um ente passível de ser honesto.
Tem uma frase de um rapper que eu admiro muito, que é o Criolo MC. Ele fala o seguinte, que as pessoas não são más, mas apenas ignorantes. Essa frase é totalmente afinada com aquilo que Sócrates considera certo. Sócrates considera que as pessoas não erram por vontade própria, as pessoas erram por ignorância. Que uma vez elas sendo ensinadas sobre o caminho do bem, elas não vão mais errar, porque o ser humano ele tem a possibilidade de despertar para o conhecimento. Então, elas não são más, elas são ignorantes. E uma vez elas tendo acesso ao conhecimento, elas se libertam da ignorância. Isso aqui é, em resumo, aquilo que Sócrates considera como próprio da essência humana. Maquiavel vai estar contestando essa essência humana. Ele vai contestar que faça parte da essência humana esse caminho para o bem. E aí a gente precisa ter clareza que a filosofia, ela sempre está conectada com o contexto histórico em que ela surge. Então, Sócrates, ele está falando no universo que é um universo de 300 pessoas que estão ali nesse contexto histórico específico, que é a Antiguidade Clássica, 300 anos antes de Cristo. Maquiavel, ele está fazendo filosofia em 1500, 1400, 1500 depois de Cristo. A gente teve aí um universo que a gente chama que é a época medieval, onde a Igreja Católica vai exercer influência absoluta e onde a gente vai ter a delimitação do âmbito da economia europeia em função dos feudos, né? A gente vai ter a ascensão do feudalismo. E aí o Maquiavel, ele está nesse universo pensando, não, é preciso que a gente tome cuidado com as pessoas. E o cuidado que ele pensa é como que a gente vai fazer para evitar a morte da maioria das pessoas. Se as pessoas estão revoltadas e aquilo que elas exigem como necessário é até razoável. Então, as pessoas elas querem uma vida digna. E, mais do que isso, elas querem poder existir naquela situação de confronto de várias forças, que é a igreja, os donos de terra e a monarquia. E aí você tem esse contexto que é, no caso de você poder esclarecer, então a gente está aí numa época que vai ser chamada pela história a época do esclarecimento, que é um conceito-chave aí de um filósofo chamado Immanuel Kant, que talvez a gente hoje ainda consiga falar um pouquinho sobre ele. A gente está num contexto que é do esclarecimento, a gente está num contexto que vai ser do iluminismo, ou seja, a gente está num contexto que é um contexto da possibilidade de pensar como que se dá o ser humano, o que faz parte da essência humana. E aí o Maquiavel vai falar, olha, a essência humana é uma questão, mas a gente pode se defrontar com o estado de coisas que a gente enxerga que o ser humano ele dificilmente vai encontrar os valores que são os valores da filosofia antiga, né? Os valores de virtude, como Sócrates considerava. E aí ele vai falar, não, a gente pode ter aqui uma virtude, que seria a virtude do príncipe. Qual é a virtude do príncipe? A virtude do príncipe vai ser a virtude de poder se fazer como um leão. Qual é a virtude do leão? O leão, ele é o chefe, né, da selva, ele é o dono da selva. Dono não, que ele também ele se vê um elemento da selva. Ele é o quê? Ele é o rei, não é isso? Ele é o rei da selva. E aí o príncipe vai falar, não, vai convidar justamente o príncipe a se colocar como um leão, a se colocar como o mais feroz. Então, no universo
que é um universo selvagem, digamos assim, né, da política dessa época, em que a igreja está perdendo força, a monarquia também está perdendo força, e você tem a ascensão dos donos de terra, porque eles conseguem produzir mais alimento e conseguem fazer dinheiro com isso, então você vai ter aí o aumento, o surgimento de um poder quarto, que é o poder dos bancos, poder financeiro daquelas pessoas que habitualmente são os judeus, que são aqueles que têm o conhecimento sobre como lidar com dinheiro, né? Como tornar as pessoas endividadas, e como conseguir fazer lucro com base no endividamento das pessoas. Então, a gente vai ter esse surgimento desse quarto poder, que é o poder do banco. E você tem aí essa obra que Maquiavel vai escrever com o objetivo de fazer com que o príncipe se torne esclarecido sobre como que essas forças estão em combate e sobre como que ele deve proceder para permanecer no poder. Então, ele vai ter essa dica. Olha só, você, príncipe, está lidando com forças muito dinâmicas, digamos. E aí é preciso que você possa regular a sua autoridade, seja com base no que for. E o que ele vai falar mais? Um, a melhor forma de você gerir a sua autoridade é a partir do medo. Então, as pessoas, elas estão em constante estado de revolta, é isso que compreende Maquiavel, elas estão em constante possibilidade de se revoltar com relação ao príncipe, e é preciso você fazer uso da força militar. E aí, para você fazer uso da força militar, é preciso você agir com sabedoria, e a sabedoria dele é essa, né? De que vale mais a pena você matar um para que sirva de exemplo para os demais, e aí você vai gerir o medo em que as pessoas ficam a partir do assassinato de um, do que você matar todo mundo. Então, se você tem uma revolta popular, é muito fácil. Você pega e mata um e expõe o corpo. E aí as pessoas vão ficar com medo e a sua autoridade vai vir maior a partir disso. Vocês vejam bem, ele faz uso desse argumento, que inclusive vai contra os preceitos da Igreja Católica, que muitas vezes é uma igreja hipócrita, né, porque sai matando também. Ele faz uso desse argumento no âmbito de um apelo que é preciso estabelecer, porque, no fundo, ele quer fazer valer a virtude, ele quer fazer valer a possibilidade de que o príncipe mate o menos pessoas possíveis, tá? Então, ele vem com essa compreensão de que os fins justificam os meios. Se é para você preservar o maior número de pessoas, vale a pena você matar alguns, e que sirva de exemplo para os demais. Bom, o que interessa isso para a nossa matéria? Interessa assim, por mais que você concorde ou discorde de Maquiavel, uma coisa é certa, ele revolucionou o modo como a filosofia tratava da essência humana até então. Então, a partir do momento que Maquiavel fala, olha, pode ser que o ser humano não seja bonzinho, pode ser que o ser humano seja naturalmente egoísta, ciumento e invejoso, e é preciso a gente lidar com isso. Pode ser que, sobretudo, os padres da Igreja Católica, ao invés de eles têm um discurso que é o discurso para os fiéis, e tem outro discurso que é o discurso para a prática deles. Então, pode ser que os frades, os padres, eles vivam na mais completa luxúria e preguem justamente a pobreza. Então, eles pregam o seguinte, não sei se vocês já ouviram essa frase, mais fácil é um camelo entrar no buraco de uma agulha ou um rico do que um rico entrar no reino dos céus. Essa é uma frase aí própria
do cristianismo, né, para ilustrar essa compreensão de que o voto da pobreza ela é válida para aqueles que se espelham no exemplo de Cristo. Então, o padre da Igreja Católica, nesse cenário da Europa do final da época medieval, o padre ele vai estar numa situação difícil também, né? Porque ele é convidado a viver na luxúria, porque a Igreja ela estabeleceu uma hierarquia e uma estrutura que permite os padres viverem na luxúria. Então, você tem esse contexto de guerra política, que é a retórica da Igreja e a prática dos padres. A retórica é de aversão, de contestação da luxúria. E a prática é uma prática, muitas vezes, luxuriosa, com base no luxo. E aí você vai ter, inclusive, as revoltas populares nesse universo de contestação, né? Então, a Igreja está perdendo poder, os donos de terra, eles se veem munidos do exército justamente para conseguir preservar aquilo que eles conseguiram delimitar como próprio deles, né? Do dono de posse deles. E você vai ter essa monarquia aí instável, e você vai ter os filósofos. Então, o Maquiavel, ele vai ser chave para pensar a política, o nascimento da política moderna, porque ele vai considerar que o ser humano, ele é naturalmente egoísta. E aí ele abre o campo da contestação que vai se consumar naquilo que a gente pode pensar que é, por um lado, a Revolução Francesa, por outro lado, vão ser as reformas luteranas e calvinistas, as reformas protestantes. É o seguinte, uma vez que Maquiavel coloca que pode ser que o ser humano seja naturalmente egoísta, o povo, e aí o povo é aquele povo que tem o mínimo de instrução, então muitos dos filósofos, eles podem ter inclusive origem na pobreza, o povo vai começar a enxergar aquelas classes que eram chamadas de elite, então a igreja católica, os monarcas e os donos de terra, como pessoas falíveis, como pessoas egoístas. Como pessoas egoístas que fazem tudo para permanecer no poder. Permanecer no poder, eu quero dizer, permanecer no luxo. Então, como pode um padre que condena a luxúria viver no luxo? Como pode um monarca que diz que está a serviço dos seus súditos condenar esses mesmos súditos a viver pagando impostos exorbitantes, para que justamente os reis, as rainhas e as suas respectivas famílias permaneçam vivendo no luxo? Né? Como pode? O povo vai começar a contestar isso. Então, uma vez que Maquiavel ele traz essa possibilidade de pensar o ser humano como falível, como egoísta, como vulnerável aos pecados capitais, né? Então, os pecados, eles eram considerados como regras, né? O pecado é aquilo que você deve evitar. O pecado ele era considerado como aquilo que você deve evitar, seja lá de qual forma for, na retórica da igreja, na retórica para os súditos. Na prática, os líderes das igrejas, os líderes das monarquias, os líderes dos donos de terra viviam no luxo. E aí, quando Maquiavel fala, não pode ser que o ser humano seja egoísta, ele abre a possibilidade de todos verem que a célebre conto, né, vocês talvez já tenham ouvido falar,
O Rei Está Nu, que é uma história, um conto de fadas, que vai considerar o seguinte, que você tinha um alfaiate que foi convidado pelo rei. O alfaiate tinha uma fama de fazer roupas as mais maravilhosas, e aí o rei, ele se deixa levar pela fama do alfaiate e convida o alfaiate a fazer uma roupa de luxo, maravilhosa. E aí o alfaiate faz uma roupa invisível e fala para o rei, olha, você está muito bem vestido. E cobra um dinheiro tanto e fala para ele, você está muito vestido. O rei sai na rua e todas as pessoas são obrigadas a enxergar que o rei ele está muito bem vestido, quando na verdade está nu. Aí até um momento que uma criança que é inocente aponta e fala, o rei está nu. E aí, de repente, todo mundo se defronta com essa verdade, que até então ela estava escondida, o fato do rei estar nu. Então, é um pouco isso que o Maquiavel fala. Maquiavel fala, olha, existe uma retórica que está querendo convencer o povo, não tanto o povo nessa hora, né? Na verdade, Maquiavel está querendo esclarecer o príncipe. O príncipe vai falar o seguinte, olha, o povo que você é responsável por guiar, esse povo não é bom. O povo é falível, o povo é egoísta. E mais do que o povo, os padres que são responsáveis por convencer esse povo de que eles são pecadores, os padres são pior. Eles vivem no luxo e querem que o pobre vive na pobreza. Então, o pobre, no final, vai ficar desconfiado, né? O pobre vai ficar desconfiado e vai querer fazer uma revolução. E vai ser exatamente isso que vai acontecer na França. Uma vez que Maquiavel colocou essa possibilidade, né, de que nós sejamos seres absolutamente egoístas, ele vai também permitir outros filósofos, como, por exemplo, Montesquieu, Voltaire, né, vou escrever aqui, Montesquieu, filósofo francês, Voltaire, a pensar que não apenas o povo é egoísta, mas justamente os líderes religiosos, políticos, são egoístas. E aí você tem uma situação insustentável, que é a situação de que o povo viva passando fome, enquanto os padres, os monarcas vivem no luxo. E essa situação sustentável, a tensão que essa situação gera, vai ficar tão insustentável que vai permitir a revolta popular. Então, lá na França, vão se dar as primeiras revoltas populares, os revolucionários guiados pela célebre noção igualdade, fraternidade, e liberdade. Né? Igualité, fraternité, liberté. Guiados por essas noções, esses conceitos que vão ser criados nesse momento de tensão, eles vão destituir os nobres da liderança. Eles vão prender vários nobres e vão matar em praça pública. A nobreza, então, francesa dessa época, vai ser levada a ter o mesmo medo que Voltaire considerava que é preciso levar para o povo. Então, se o Voltaire, Maquiavel. Se Maquiavel fala, olha, para permanecer no poder, você precisa que o povo fique com medo, os cabeça, né, a gente pode dizer, os líderes da Revolução Francesa vão considerar o seguinte, olha, é preciso que o povo tome o poder, e para isso é preciso que a nobreza fique com medo. Agora vamos virar o jogo, a nobreza que vai ficar com medo, e eles fazem exatamente isso.
elegem os nobres que devem ser guilhotinados, levam esses nobres, alguns, para a praça pública e cortam-lhe a cabeça. O que acontece? Isso vai gerar medo em todos os líderes políticos da Europa. E aí você tem o estopim da Revolução Francesa, que vai ser certamente um motivo para a aula de história de vocês, a aula mais legal que vocês vão ter. Eu não sou especialista em Revolução Francesa, aqui na aula de filosofia a gente só pensa o âmbito filosófico, né? Aquilo que no contexto dessa revolução serve à filosofia, serve para a gente pensar. Então, o que a gente viu até agora aqui, nesse contexto da política europeia, você vai ter a contestação de que o ser humano seja naturalmente bom, e você vai ter a instauração, né, de medo, seja por parte do povo, seja por parte da nobreza, como forma de instrumento político. Então, aí você vai ter um momento em que os jacobinos e os girondinos, os girondinos eram os revolucionários que queriam permanecer menos sedentos de sangue, a gente pode dizer, menos carnificina, né? Eles eram mais a favor de uma certa paz, e os jacobinos eram aqueles revolucionários que consideravam que era preciso a gente escolher a quem ia ser morto para servir de exemplo àquela aristocracia que desejava permanecer no luxo às custas da pobreza, da miséria da população. Então, isso vai ter lugar na França. Agora, na Inglaterra, a Revolução Francesa, né, tem lugar na França. Na Inglaterra e na Alemanha, a gente vai ter outro cenário. Ao invés do povo tomar armas para tentar fazer uma revolução, a gente vai ter os teólogos, pode ser assim, né? Aqueles que eram responsáveis pela organização da igreja, promovendo o que a gente vai chamar de reformas. O que são as reformas? A reforma luterana e a reforma luterana na Alemanha e a reforma calvinista na Inglaterra. Então, Lutero na Alemanha e Calvino na Inglaterra. Ambos vão evocar o seguinte: é preciso a gente reformar os costumes, no sentido de que errada, eles vão considerar, está a Igreja Católica por ter uma retórica de elogio da pobreza e uma prática de luxúria. Então, quem está errado nesse cenário teórico do esclarecimento, do iluminismo, eles vão considerar, quem está errado são os padres que vivem na luxúria e que dão um exemplo ruim para o povo. É preciso a gente fazer o quê? Reformar a igreja. E aí, o que eles vão promover? Eles vão promover traduções da Bíblia. Eles vão traduzir a Bíblia e vão considerar que errado é o padre que faz elogio da pobreza. Deus não terá querido, né? Deus não quis que a gente vivesse na pobreza. E aí eles vão ter os argumentos deles. Mas, de certa forma, o que eles vão fazer? Eles vão promover a concepção de que a riqueza é lícita.
errado é o pobre querer permanecer pobre. Deus não terá querido, terá quisto, eu acho, que o pobre vivesse na pobreza. O pobre, ele é lícito enriquecer. Então, no momento em que você tem essa reforma da igreja e a consideração de que é lícito enriquecer, o que a gente vai ter? Você vai ter o surgimento do protestantismo. Protestantismo, que vai ser a religião que vai tomar conta dos Estados Unidos. Então, a gente tem os Estados Unidos, ele é eminentemente protestante. Você vai ter o protestantismo alemão e você vai ter o protestantismo inglês. Ou seja, você vai ter uma igreja que considera que é lícito que os seus fiéis enriqueçam e que vai fazer tudo para que esses fiéis possam enriquecer. A pobreza não vai mais ser vista como algo a ser elogiado, muito pelo contrário, a pobreza vai ser vista como algo condenável. É ruim a pessoa que permanece pobre. Deus não terá querido que eu permanecesse pobre, senão ele não traria aí os meios para que eu possa ser rico. E aí você vai ter o surgimento dessa civilização, pode dizer assim, ou mesmo esse modo de Estado, que é o Estado capitalista. Depois, né? Primeiro você tem essas traduções da Bíblia, primeiro você tem o protestantismo, as reformas protestantes, depois você vai ter em seguida a Revolução Industrial. No seio da Revolução Industrial, você vai ter movimentos de luta pela liberdade, mas ainda assim, que em geral vão permanecer aí atreladas ao protestantismo, ou seja, a concepção de que é lícito enriquecer. Digamos que os estados que a gente tem hoje, a gente tem o estado francês, que continua sob a mesma bandeira, né, de igualdade, liberdade e fraternidade, liberdade ou morte, vai ser fruto esses contextos de Revolução Francesa, o estado que a gente tem hoje, a Alemanha, o estado que a gente tem hoje, os Estados Unidos, vão ser também estados que são fundamentados nessa concepção de que é lícito enriquecer, ao contrário do que considera a Igreja Católica, que ela traz aí a concepção que enriquecer e viver no luxo é um pecado mortal que tem que ser combatido. Então, a nossa história, a história de nós brasileiros, está muito mais atrelada a uma concepção da Igreja Católica, a concepção de que o luxo é condenável, que é preciso você viver uma vida voltada para Deus, e aquilo que Deus condena deve ser evitado, ao contrário do que a gente vê nos Estados Unidos e na Alemanha, que é o elogio da riqueza, elogio do enriquecimento. A gente pode até considerar que hoje, no Brasil, a gente tem um aumento das igrejas protestantes, que são essas igrejas que consideram que é lícito enriquecer, mas também a gente tem um aumento das igrejas pentecostais, ou seja, que consideram que é preciso você viver uma vida de seguimento, né, de você seguir a Deus, e na figura de alguns messias que teriam vindo para nos salvar do fogo dos infernos ou para nos jogar nesse fogo dos infernos. Eu não sei muito bem.